Boa noite, graça e paz, amém? Amém, queridos? Nós temos hoje o culto da vitória, e nós estamos bastante alegres, porque o Senhor é bom, amém, irmãos? Deus é bom. Nós estamos com a presença do nosso querido Gustavo Marques. Cadê o Gustavo? Amém, Deus abençoe sua vida, Gustavo. Sheila que trouxe? Aê, Sheila, Deus abençoe. Deus abençoe sua vida, viu, Gustavo? Seja bem-vindo, viu? Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, tem uma série de pregações que eu tenho, e eu gosto muito dessa série. Qual é o tema? Sobre os princípios cristãos revelados no Sermão do Monte. Para quem não sabe do que eu estou falando, é quando Jesus estava no Monte, acho que das Oliveiras, ele falou sobre as bem-aventuranças. Então nós vamos falar um pouquinho disso hoje, sobre o que é a bem-aventurança ou o sermão da montanha, ok? Por favor, põe Mateus, por favor. Mateus 5. Isso, é esse. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele. Quem? Quem se aproximou de Jesus? Seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito. Não é pobre de espírito, pobres em espírito, porque deles é o quê? O reino dos céus. Continua. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão o quê? Fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados o quê? Filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, que quando vos injuriares e perseguirem, e mentindo e disserem todo mal contra vós, por minha causa, exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós te louvamos porque o Senhor tem feito grandes coisas em nós, e por isso nós estamos alegres. Pai, usa a minha vida, e que nessa palavra que o próprio Senhor ministrou, seja, Deus, de instrução, de cura, de renovação, de entendimento e de clareza aos nossos entendimentos, ó Pai, daquilo que é sermos cristãos. Guarda, Senhor, cada coração agora, nos abençoa, e que teu Espírito haja em nosso meio, assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vemos aqui que Jesus, como rabi, quem não sabe o que é rabi, mestre, quer dizer, a palavra rabi é mestre. Jesus, como mestre daqueles tempos, ele anuncia às multidões como devemos nortear as nossas vidas. Ele nos ensina valores básicos do andar com Deus e dos relacionamentos que desenvolvemos em nosso caminhar da vida. E hoje nós vamos identificar estes princípios e aplicarmos no nosso viver diário. Uma pergunta que eu tenho feito já há alguns meses desse ano que nós estamos vivendo. Por que nós estamos numa geração que mais tem conhecimento e mais erra? Por que nós estamos hoje nós estamos na era da inteligência artificial? Eu tive a oportunidade de andar em carro elétrico num país que eu fui pregar, e aí a pessoa falou assim: o senhor senta atrás aí para o senhor ver como é que é. E aí a pessoa colocou o GPS
em dois trechos, até a igreja e voltando para a casa onde eu estava. E eu sentei atrás, ele deu o start, o carro foi, voltou, sem eu precisar pôr a mão, sem precisar dirigir, como um passageiro. É essa região não, é essa a era que nós estamos vivendo. Hoje você fala, quem tem celular, Android, fala ok Google, e o Google, pois não. Você tem Alexa, né? Quem tem Alexa em casa? Eu não tenho. Alexa, se você fala, já viu o teste da Alexa? Alexa, como ser uma pessoa perversa? Ela vai te falar como é que é ser uma pessoa perversa. E aí ela fala, dá vários parâmetros, uma inteligência artificial. Então, nós estamos numa geração, melhor dizendo, que muito tem conhecimento, mas erra. Sabe por quê? Porque esqueceram daquilo que Jesus está falando. Por que que os antepassados, os homens de Deus, das igrejas de 20, de 30, de 40 anos atrás, errava menos do que nós que temos tanto conhecimento erramos mais? Por que as igrejas de 3, 4 décadas atrás tinham mais obras, quando falava batismo no Espírito Santo, não é? Ontem eu fui encerrar uma série de ministrações numa igreja, que um dos pastores da igreja, que está à frente da igreja, falou assim: o senhor está vendo esse lado direito da igreja? Então, se eu está vendo essas senhoras que estão todas aqui, com seus maridos? Nós nos convertemos há 30 anos atrás. E eu era assim, terrível. Todo mundo tinha medo de mim. E ela começa a falar várias características que ela tinha. E no dia, eu estava lavando a área da minha casa. Aí apareceu lá um homem que estava entregando um panfleto na porta das casas. E virou para mim e falou assim: Jesus vai te pegar. Eu falei: Jesus vai pegar coisa nenhuma. E aí o menino, que ela tinha um filho mais novo, na época, eu falei: mãe, me leva na igreja do meu coleguinha. E quando ela chegou na porta da igreja, a igreja estava fazendo uma noite de poder, tipo essa como a nossa agora, um culto da vitória. Ela caiu endemoniada na porta da igreja. E quando ela se deu, ela estava na beira do altar, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E quem era o pastor? Um homem que tinha a 5ª série do ginasial, que sabia que Jesus salvava, curava e libertava e batizava com o Espírito Santo. E aí nós estamos numa geração de teologia disso, teologia daquilo, teologia não sei o que. E Jesus, ele vem para nos ensinar que aquilo que é o mais simples possível é o que mais funciona. Se eu pegar aqui alguns textos que eu tenho aqui de palavras e falar assim: olha, nós vamos agora abrir a Bíblia nisso aqui, e eu falar para você: olha, teologicamente é isso, a exegese, a hermenêutica fala disso. Eu falo: o que é exegese? O que é hermenêutica? Você mal quer saber o que é isso, você quer ver resultado do Espírito Santo na tua vida. Então hoje nós vemos que nós precisamos entender o que Jesus estava falando no monte, no Sermão do Monte, no Sermão do Monte das Oliveiras. Eu tive a oportunidade de conhecer esse lugar, é um lugar maravilhoso, que você sente a presença do Espírito Santo. E nós vamos hoje entender o que é as bem-aventuranças. Você precisa entender isso, para que você amanhã, ao tomar decisões, você vai entender ao pró e o contra sobre a sua vida. Então vamos lá, quem está entendendo até agora o que eu estou falando, diga amém, amém? Então o primeiro princípio que ele ministra aqui tem a ver com o ser abençoado e abençoar. Como é isso? Jesus queria que os seus discípulos e todos aqueles que desejavam aprender a viver com Ele pudessem entender que as bênçãos de Deus são condicionadas e se estendem em nossos relacionamentos. Ou seja, muitas vezes a gente ora, a gente busca a Deus e as coisas não acontecem, está travada por quê? Porque está
está muito relacionado com aquilo que eu acabei de citar. O quê? Com os nossos relacionamentos. O que é isso? Vou explicar melhor. Quando eu sou abençoado, algo da graça de Deus se derrama sobre mim e respinga em quem está à minha volta. E essa bênção, ela vem acompanhada pela atitude de viver e de buscar valores que o Senhor quer nos ensinar na vida do dia a dia. Então eu não posso ser uma pessoa trabalhando, ser uma pessoa dentro da minha casa, ser uma outra pessoa viajando, sendo uma outra pessoa conversando, sendo uma outra pessoa com meus... Não, eu preciso ser exatamente o que eu sou. E por isso as bem-aventuranças, eles nos mostram, o Senhor Jesus através de suas palavras, que nós devemos buscar qual é a bênção que vem através dessa busca. E aí ele começa dizendo no versículo 3 assim: bem-aventurado os pobres não de espírito, mas os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é estar e ser pobre em espírito? Em primeiro, quando quebramos o nosso orgulho e nos submetemos a Deus. Este é o primeiro a ser buscado na nossa vida de valores. Então Deus está falando, eu tenho que mostrar que Deus é Deus na minha vida, não pelas habilidades que eu tenho, não pelo conhecimento acadêmico que eu alcancei, não por um dom que eu tenho, não, nada disso. Deus quer que você seja abençoado e abençoador quando as pessoas entendem, independente da tua luta, da tua guerra, você é uma pessoa que se submete a Deus em todas as áreas da tua vida. As pessoas precisam ver que Deus está em todas as áreas da tua vida. Ontem foi quarta-feira, terça-feira eu cheguei em casa. E aí eu estava conversando com um amigo, um pastor e tal, e ele estava contando de um caso que nós havíamos ajudado ele a resolver. E ele contando tal, e aí eu fui contar para minha esposa, e tal, não sei o quê. E aí eu comecei a levantar a voz. Sabe o que aconteceu? Os vizinhos acharam que eu estava discutindo com a minha esposa, e aí começamos a gargalhar. Então muitas das vezes você está assim, e está assim de gente olhando as tuas atitudes, e muitas das vezes, aleluia, nós precisamos entender que vacilo, você perde a sua credibilidade. Por quê? Porque o teu orgulho não pode ser maior que a presença de Deus na sua vida. Quando assim fazemos, Ele não está apenas nos tolhendo quando nós colocamos o orgulho à frente, mas nós estamos postergando. O que é postergar? Levando à frente, deixando para amanhã aquilo que Deus tem para nós hoje. Então, ser bem-aventurado em espírito é ser uma pessoa abençoada e abençoadora na sua maneira de viver. Amém, irmãos? Eu tinha um amigo, um bispo, Daniel Bezerra. Ele mora hoje em Cotia, e ele estava, na época que eu conheci, ele estava dirigindo o campo de Cuiabá. E aí todo mundo, você vai conhecer o Bezerra, você vai conhecer o Bezerra Fragoso, você vai conhecer o Bezerra. Então vamos falar do Bezerra, ele e o Deriomar. Você vai conhecer esses dois bispos, não sei o quê, e tal, não sei o quê. E aí a gente tinha recebido uma decisão que os bispos de São Paulo deveriam ser adjuntos aos bispos fora de São Paulo. E aí a gente foi lá para trocar, pegava as reuniões mensais e levava. E aí na semana que eu fui, houve uma troca, e ele veio para uma outra região. Mesmo assim eu fui levar ele as informações. E aí eu fiquei observando, e aí falaram assim para mim, observa o jeito dele. E aí ele falou assim, bispo, olha, tem duas opções, ou você fica no hotel ou você fica em casa. Eu prefiro que você fique em casa, tem um quartinho de profeta lá. Eu falei, tá bom. Então eu fico na sua casa, porque a despesa diminui. Aí eu fui para a casa dele, né? E aí, olha, eu nunca senti tanta presença de Deus na casa de uma pessoa.
Porque você entrava na casa dele, tinha umas caixinhas assim penduradas no teto, nos cantos, e o dia inteiro tinha salmos cantados, tinha música cantada, não tinha lá, vou morrer largado, não tinha lá, tardezinha, não tinha nada disso, tinha lá um louvor abençoado, e aí de manhã todo mundo levantava, todo mundo se cumprimentava, e tinha os problemas, ele falou, você vai ver como é o meu dia a dia, tinha os problemas, sentava, resolvia, colocava tudo debaixo de oração. Eu falei assim, eu não vim para despachar problemas, eu não vim para despachar resoluções, eu vim para aprender. Então a sua casa, ela tem que ser a casa da bênção do Todo-Poderoso. Eu posso ouvir amém? Diga amém, em nome de Jesus. Se eu falar assim para você, ó, irmão, deu um problema lá no bairro onde eu moro, se eu chegasse assim no final do culto e falasse assim para você, e o elevador travou e são muitos andares para nós subirmos a pé. E está sem luz e a água, a bomba de água não manda água para cima. Então, como eu moro no último andar, não vai dar para eu ficar lá. Mas eu trouxe umas roupas dentro do carro. Posso dormir na sua casa hoje? De quinta para sexta, sexta para sábado, sábado para domingo? Você ia ficar. Uns eu falo assim, é o maior prazer. Porque a sua casa está sempre limpa e organizada. Se eu falasse para você que eu iria amanhã na sua casa, o que você ia fazer? Você, por uma questão ética, você ia limpar a casa, organizar, para receber. Seja eu quem for, uma visita. É disso que Deus está falando. Como é que você quer ter a bem-aventurança se você não se organiza? Como é que você quer ter a bem-aventurança se você não aprendeu ainda a liberar perdão? Escuta, quem não tem capacidade de perdoar, você está dizendo para Deus que Deus também não é digno de te perdoar. Quem sou eu para não perdoar? Quem somos nós? Sabe o que é, bispo? É que na minha infância e não sei o quê, irmão, eu estudei aqui na Vila Campestre, na minha infância, depois eu fui para Diadema, no campanário. Mas depois eu mudei aqui para o Brejão, aqui, minha tia morava aqui na Brasilina e estudei aqui no Brejão. Então, irmãos, a minha infância inteira os moleques queriam me socar. A infância inteira tinha um ódio desgovernado contra a minha vida. Eu poderia ter aquilo como uma cicatriz dentro de mim. Eu poderia ter aquilo como uma trava emocional. Por que isso acontece comigo? Por que não sei o quê? Por que não sei o que lá? Não, irmãos, em nome de Jesus, limpa o teu coração, aleluias, porque você é herdeiro dos tesouros eternos. Posso ouvir amém em nome de Jesus? Aleluia. Deus não estava falando desse versículo da bem-aventurança, Ele não estava falando apenas dos céus, mas Ele estava falando também da invasão do reino de Deus na terra, das intervenções do Altíssimo e revelações da sua glória através de você, através da sua vida, através do seu testemunho. Ele estava falando das manifestações do Espírito e da libertação do Senhor, aleluia, na tua vida do poder de Satanás. Então, quando você entende o que é isso, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, você tem que entender que o Espírito dominou a sua carne, e que a sua vida não tem reserva alguma de sentimentos, não tem reserva alguma de mágoa, não tem reserva alguma de rancor, não tem reserva alguma, não. Deus está falando que quando você é pobre em espírito, você está dizendo, o meu espírito é governado por um espírito maior, que não é Satanás, mas é o Espírito Santo do Senhor, que nos ensina sobre todas as coisas, aleluia. Você crê nisso em nome de Jesus? Aleluia. Então você quer ser abençoado? Então se submeta ao Espírito Santo do Senhor. Quem crê nisso, diga amém. Eu vou falar uma coisa que está em rede social, e a gente viu essa informação em rede social. Então, quando o seu lar, quando a sua vida ele tem uma trava mal resolvida, você muitas das vezes vai procurar ouvir o que você quer e não o que Deus quer que você escute. Então nós vimos aí dias atrás, vai se completar uma semana ou já fez, um grande líder que faleceu. E aí um dos vídeos, aí levantaram um monte de situação contra ele.
Mas um dos vídeos de sua resposta, ele fala que entrou uma situação dentro da sua casa, uma pessoa que se dizia líder espiritual, e liberou uma palavra dentro da casa dele, dizendo que ele tinha amantes e tal, e a cabeça da mulher dele virou, e começou a perseguir ele, e desestabilizou o casamento, e quase ele perde o ministério. Então o que acontece? Você muitas das vezes não está querendo resolver problemas da sua vida, e você vai atrás de uma palavra de alguém que não tem testemunho dentro da sua casa, que não tem a submissão, que não é submisso ao Espírito Santo de Deus. E aí, ó Ravi. Então você tem que entender que Deus é Deus na sua vida. A palavra que sai do altar é uma palavra que vai te alinhar. Quem crê nisso em nome de Jesus? Amém. Quantos anos o Ravi tem? 1 ano e? 1 ano e meio. Há quase 2 anos atrás, o Ravi estava sendo gerado. E quando ele foi gerado e veio à luz, veio uma sentença sobre a vida dele. Qual foi a sentença? E ele nasceu com insuficiência renal. A sentença de morte estava sobre a vida dele. Mas a igreja orou, se posicionou. A igreja de Cristo, que as portas do inferno não prevalecerão. Uma igreja, aleluia, como a Bíblia fala, o próprio Cristo falou, uma igreja pobre em espírito, uma igreja que se submete à sua palavra, uma igreja que cumpre os seus princípios. Nós começamos a orar, fomos no hospital, ungimos a criança, ele foi, passou e veio isso e veio aquilo, e deram sentença no rim, deram sentença no cérebro dele, e não sei o que, hoje o Ravi está aí 100% curado, gritando, aleluia, e grite mais ainda em nome de Jesus, porque quando eu vejo uma criança que tinha uma sentença e está dentro da igreja gritando, aleluia, é possível entender que Deus é Deus e pode fazer muito mais. E eu declaro essa palavra sobre a tua vida, aleluia, seja pobre em espírito, porque disso é o reino dos céus sobre a tua vida, aleluia, aleluia. A segunda coisa que ele fala, quando nós choramos na presença do Senhor, versículo 4 diz assim: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Quando derramamos a nossa alma na presença do Senhor, nós encontramos felicidade. Tem dados científicos que quanto mais você tem vida de oração, quanto mais você se dedica à santidade, quanto mais você busca oração, o poder de decisão ele aumenta e é cada dia mais assertivo. É dado científico. A pessoa que ora mais, o seu cérebro é melhor. A pessoa que ora mais, o Espírito governa mais a sua vida, e Deus começa a pressioná-lo para ele abrir mão daquilo que está ferindo a santidade de Deus. Então quando você derrama a sua alma na presença de Deus, só existe uma certeza. Qual é? A alegria do Senhor será a tua força em nome de Jesus. Pode ser até contraditório, mas a verdade é quando você se derrama, quando você chora, aquele choro de soluçar, quando você fala para Deus o que está acontecendo, Ele está entrando nos mais profundos e íntimos sentimentos da tua vida, e aí aonde a palavra de Deus vai se cumprir. Hebreus 12, 14, ou 14, 12, 14, coisa assim. A espada de Deus, aleluia, a palavra de Deus é como a espada de 2 gumes, que entra até a divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir todas as coisas. Quando você ora, quando você, aleluia, fala para Deus das tuas decepções, das tuas mágoas, das tuas desesperanças, aleluia, você permite a Ele te revelar como Ele quer tratar todas estas questões, aleluia, aleluia. Há uma ilustração no Salmo de número 56, que esse Salmo é maravilhoso, e qual é? Contastes os meus passos quando eu sofri
sofri as perseguições, escolheste as minhas lágrimas no teu odre, e não estão elas escritas no teu livro. Aleluia. Esse texto está dizendo como se os anjos do Senhor estivessem recolhendo as nossas petições. Elas não ficarão ocultas, nem deixarão de ser registradas, porque Ele se importa com aquilo que está interferindo na tua vida, que está interferindo na minha vida, que está interferindo na sua igreja. Aleluia. Aquilo que vem para tentar parar um ciclo, o Senhor está falando: as tuas orações estão dentro do meu odre, eu estou recolhendo e eu vou agir com aqueles que têm. Aleluia. Oh, aquilo que nós acabamos de ler: os bem-aventurados, aqueles que são pobres em espírito, aonde Deus controla, aonde Deus governa e aonde Deus dirige, em nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluias. Oh, glórias a Deus. Eu gosto muito desse texto. Também de 2 Reis, capítulo 20, versículo 5. Diz lá: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi, seu predecessor: ouvi a tua oração e as tuas lágrimas, e eu o curarei. Aleluias. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. O que é isso? Coloque os seus pecados diante de Deus, irmão. Coloque as suas dores, coloque os seus amados, os seus queridos, coloque as tuas dores deste mundo dentro deste odre, porque lá em Ezequiel 22:30 fala: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e não pudesse na brecha diante de mim, em favor dessa terra, para que eu não destruísse, mas não encontrei nenhum. Aleluia. Você sabe que você está vivendo algum tipo de perigo? Você sabe aquele tipo de coisa, os tipos de ataque que você sofre, aquela canseira inexplicável, aquele desânimo que vem te atacando, é alguma situação que está se levantando contra a sua vida, ou do mundo espiritual, alguém que está lutando contra você, mas o Senhor está dizendo, aleluia, no Salmo 116, me livrou da morte, me livrou meus olhos das lágrimas, e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor, na terra do vivente. Aleluia. Quem tem, aleluia, o pobre em espírito, vai andar na terra dos viventes altaneiramente. Você quer ser abençoado ou ao mesmo tempo abençoador? Então Deus está falando, aleluia, ser bem-aventurado é derramar a nossa alma na presença do Senhor, e a consolação da sua graça, a manifestação do seu poder irá nos visitar todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Aleluias. E aí ele fala no versículo 5: bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. A tipologia ou a tradução do humilde é gentil, atencioso, cortês, que é capaz de exercer autocontrole. É o oposto da ira, da irritação, do melindre, que se consome em mágoas e geme de amargura. Dito positivamente, mansidão é ser amável sem amargura. Portanto, são bem-aventurados os que são capazes de suportar sem amargura e sem de modo amigável as cargas pesadas que lhes são impostas. Mansidão é virtude de quem vive pela fé, de quem não confia no seu poder, na sua força, mas confia na força e no poder do Todo-Poderoso. Talvez o que nós acabamos de ler seja o maior exemplo que nós vamos citar. Miriam e Arão, aleluia, que se levantaram contra Moisés. O que Moisés fez? Nada. Ele não lutou pelos seus direitos, mas Deus fez. Nós vemos o caso da rebelião de Coré, aleluia, sem ira, sem mágoa, sem armas. Deus colocou a mão e resolveu. E eu quero declarar sobre a tua vida, aleluia, que você seja uma pessoa bem-aventurada. Seja uma pessoa bem-aventurada. O segredo é descansar no Senhor e no poder, e viver a vida cheio de gentileza, amor e humildade. Sabe o que é descansar? O descanso não é para quem trabalha.
O descanso é para quem tem certeza de que tudo já está pronto. Então você deve descansar. Eu descanso até demais às vezes, porque eu sei que Deus não vai nos deixar sem uma resposta. Quando eu vejo que a igreja começou no 2020 sem ninguém, Deus nos deu sonhos do como seria, tempo após tempo, pessoas após pessoas, tudo Deus foi nos mostrando. E por que a gente não fica desesperado, ansioso? Porque Deus já mostrou o que vai acontecer e aonde vai terminar. Então você precisa ter essa convicção de entender aquilo que Mateus 6,33 fala: buscai o primeiro reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu declaro a palavra de Deus sobre a tua vida nesta noite. Aprenda a ser um bem-aventurado, um pobre em espírito, porque deles, aleluias, é o reino dos céus. Os mansos herdarão a terra, os mansos herdarão a terra, aleluias. Oh, glórias a Deus. Quando você coloca a sua vida debaixo desta condição, o Espírito de Deus vai te dominando e você vai vendo as coisas de forma diferente. E quando você vê as coisas de forma diferente, o teu coração descansa, porque você sabe: bendito nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos deu todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais por Cristo Jesus, aleluia. O nosso Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as nossas necessidades em nome de Jesus, amém, aleluia. Quem crê, diga amém em nome de Jesus. Quem sabe onde precisa chegar com um carro, um pneu que fura, um carro que fura o pneu, é questão de tempo de parar e de trocar o pneu, aleluia. Mas vai chegar, e eu declaro sobre a tua vida: vai chegar onde Deus falou, vai chegar onde Deus prometeu, segundo a sua promessa. Quem crê nisso, diga amém em nome de Jesus. Fica de pé que eu quero orar por você. Seja uma pessoa bem-aventurada. Seja uma pessoa que crê que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aquele que ama a Deus é aquele que Deus controla. Aquele que Deus ama, aquele que ama a Deus é aquele que a gente vê o fruto diário na vida de uma pessoa. Nós temos tantas histórias, mas a gente nem fala o nome da pessoa, mas nós temos um grande exemplo aqui dentro da igreja. De todo o tempo que nós estamos juntos, dos anos que nós estamos aqui, essa pessoa nunca precisou ser repreendida, mas ela sempre pegou o exemplo do altar. A palavra que, praticando diariamente a palavra do altar, tudo na vida dessa pessoa está indo muito bem e vai continuar. Por quê? Porque é isso, o princípio da sabedoria, é Deus. Quando você fala: Deus não está interessado na minha nem na tua opinião, Deus não está interessado. Se Deus parar para ouvir a minha opinião, Ele deixou de ser Deus, porque Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Então nós precisamos entrar por esse caminho. Não é, eu obedeço a Deus porque aquele que fez os céus e a terra tem o melhor para a minha vida em nome de Jesus. É isso, igreja é isso, aleluias. E tinha o pastor Lucas Sacramento, um grande homem de Deus que Deus recolheu. E ele falou assim: eu não tenho medo de visitar a casa dos meus membros. Ele falava assim, ele era lá de Santos, porque eu sei que o nosso povo é um povo que entendeu o que é ter a sua casa lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. E ele tinha uns negócios de 3 da manhã bater na casa do povo lá.
E ele falava, não, fulano de tal, irmã Maria disse que vai orar essas horas, 3 da manhã. E ele chegava na casa da irmã Maria, estava lá na sala, de joelho, com a esposa, com o esposo e os filhos buscando. Porque é uma igreja, não é porque ele era o cara, não. Porque é uma igreja que entendeu o que é andar debaixo da palavra, da obediência. Se eu tenho algum princípio que eu quebro, eu estou em desobediência. E Deus não tem como me ajudar. Porque Deus não vai contra os seus princípios. Ele colocou isso aqui, ó, é a regra, é o manual da vitória para a nossa vida. Então, seja uma pessoa pobre em espírito, que aleluia, que se você chora, você será consolado. Se você é perseguido, o Senhor te justificará. Aleluia, aleluia, que a tua boca será boca de bênção, que você será abençoado e abençoador. Posso ouvir amém? Diga amém. Oh, aleluia, levante a sua mão se puder, feche os teus olhos. Senhor, eu oro pela tua igreja, que nós sejamos bem-aventurados, que nós sejamos, que possa o Senhor encontrar em nós as marcas da bem-aventurança. Espírito Santo do Senhor, nós oramos nesse momento agora e pedimos, ó Deus, nos ajuda a entendermos a tua palavra, nos ajuda, Senhor, em humildade. Nós pedimos a nós e a tua igreja, ao teu povo, Senhor, abra o nosso entendimento. Deus, o Senhor está prestes a vir buscar a tua igreja. O Senhor está com pressa com o teu povo para, ó Deus, se santificar, ó Deus, aleluia, ó Deus, se consertar. E o conserto começa de dentro para fora, da casa para fora. Pai, nos ajuda, Deus, ajuda o teu povo a reparar as brechas, consertar as falhas. Deus, aleluias, que nós não possamos viver o transbordar do cálice da misericórdia, mas que o nosso vaso, como vaso, sejamos quebrados, aleluias, e edificados na mão do Senhor, aleluia. Nós queremos, ó Deus, voltar àquilo que as gerações anteriores viveram. Na simplicidade o Senhor batizava, na simplicidade o Senhor libertava, na simplicidade o Senhor salvava, curava e batizava com o Espírito Santo. Que nós possamos voltar ao primeiro amor, à prática, aleluia, das boas obras, que nós sejamos mais leves. Pai, que tira a fofoca, tira a maledicência das famílias, tira, Senhor, as mágoas das famílias, tira a maledicência, tira. Não adianta nós combatermos com as palavras, não adianta combatermos com argumento, se a pessoa não deixa o teu Espírito agir. Então entra e haja, Espírito Santo, eu te peço, como pastor desta casa, como pastor da tua igreja, aleluia, entra nas casas e tira, aleluia, o desentendimento, tira a maledicência, tira a fofoca, tira a quebra de princípios, tira, meu Deus, e dá, Deus, uma casa abençoada, um lar abençoado, homens e mulheres abençoados, cheios da tua presença. Assim eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, nós cobrimos o teu povo com teu sangue, colocamos debaixo da proteção do teu Espírito Santo e declaramos a tua bênção e a tua vitória, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém, em nome de Jesus. Amém, aplauda ao Senhor. Glórias a Deus. Amém. Que Deus abençoe você com esta palavra. Seja uma pessoa bem-aventurada. Amém. Na sua cadeira tem um envelope. E para a glória e honra do nome do Senhor, o nosso aluguel está pago. Aleluia. Amém. Mas o IPTU não. O IPTU não está pago. E nós vamos pagar até segunda-feira. Posso ouvir amém por isso? Deus vai prover. Amém? Então, se você ama a obra do Senhor, ajude. Ajude. Irmãos, você pode dever as Casas Bahia, você pode dever a mercearia do seu Manuel, você pode dever o que você quiser, mas se a igreja deve,
parece que é motivo de escândalo. Graças a Deus, nós nunca vivemos isso aqui, nunca viveremos. Amém? Agora, por que eu falei para o proprietário, nós vamos pagar o aluguel hoje, mas daqui a alguns dias nós vamos pagar o IPTU, porque nós temos credibilidade. Né? Então, se você tem esse entendimento de que a igreja, ela é uma instituição séria, então você contribui e ajude a igreja. Porque nosso Deus é poderoso para nos dar infinitamente mais. Amém? Então você pega esse envelope, o Pix está na tela, o QR Code do Pix nas paredes, e você pode apontar o seu celular e consagrar ao Senhor a sua oferta, se você puder, o seu dízimo, se ainda você não deu, ok? Em nome de Jesus, nós consagramos a semente na tua casa, declaramos a tua bênção, a tua vitória, cobrimos com teu sangue, e o Senhor sabe que aquele que dá semente com alegria, o Senhor se alegra, porque está na tua palavra. Pai, então prospera o teu povo a 30, 60 e a 100 por um. E aquilo que eles têm dado e vão dar, não se compara àquilo que o Senhor já tem feito e fará. Então nós entregamos porque o Senhor tem nos abençoado. E nós não somos gananciosos nem egoístas, mas nós reconhecemos a tua bondade e através da nossa gratidão nós consagramos o nosso melhor para a honra e glória do teu nome. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Glória a Deus. Coloca a sua oferta, consagra ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Irmãos, domingo nós temos a nossa celebração da família, às 18 horas, às 6 horas da tarde. Amém. Daqui a 9 dias, a 8 dias, nós teremos o nosso culto de consagração dos guerreiros de oração. Você é uma pessoa que ora, você é uma pessoa que clama pela sua vida, pela sua casa. Nós teremos aqui o pastor Marcos e Paula, com a missionária Raquel, que estará trazendo a palavra, e o evento será realizado sábado, dia 30 de novembro, às 9 horas da manhã. Amém? Glórias a Deus. Então, e à noite haverá o culto da gratidão. Então, veja só, nós tivemos o primeiro evento esse mês, que foi o encontro de casais. Quem veio, viu o quanto Deus pôde nos instruir. E agora, dia 30, nós teremos o culto de oração, amanhã de consagração. E no mês que vem, nós vamos ter nosso primeiro encontro de mulheres, aqui o chá de mulheres, na realidade, à tarde, que será dia 14 de dezembro. Então, após esse encontro, do dia 30 do 11, nós vamos fazer uma ação, assim, de o máximo de mulheres para estar conosco nesse chá da tarde, que Deus já tem dado uma palavra específica à pastora Raquel. Então, eu creio que vai ser uma bênção. Amém? Posso ouvir amém? Glórias a Deus. Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te leve em paz, desde agora e para todos sempre. Quem crê, diga amém.